Agora, vamos dar uma olhada nos primeiros fótons com o telescópio espacial James Webb. Ao longo dos anos, os astrônomos fizeram algumas descobertas incríveis e parece que não há desaceleração. Cada ano traz um novo quadro de descobertas espaciais, e algumas das quais confundem as maiores mentes do mundo, formando planetas cuja existência não pode ser explicada para muitos outros que poderiam abrigar vida. A história viu algumas descobertas incríveis de exoplanetas. Esta semana, a NASA divulgou a emocionante notícia de que, quando o telescópio espacial James Webb iniciou seu processo de alinhamento de 3 meses, a equipe viu os primeiros fótons de luz estelar, que viajaram por dentro do telescópio, detectados pela câmera próxima ao infravermelho, NIRCam. A princípio, as fotos do Webb ficaram desfocadas, mas os cientistas ajustaram o telescópio gradualmente. A NASA diz que uma equipe de engenheiros e cientistas do Instituto de Ciências Telescópicas da NASA e do Centro de Voo Espacial Goddard estão testando o alinhamento e estão prontos para trabalhar. As imagens tiradas por Webb durante este período não serão imagens bonitas como as novas visões do universo que o Webb revelará em alguns meses, relata o comunicado da NASA. Eles servem estritamente ao propósito de preparar o telescópio para fazer ciência. A jornada do Webb para fotografar partes desconhecidas do universo não será tão diferente da de seu antecessor, o telescópio espacial Hubble. Segundo a NASA, o Hubble foi concebido no final da década de 1960 e lançado em abril de 1990. Embora fosse cerca de 50% mais nítida do que a imagem das mesmas estrelas de um telescópio terrestre, ainda não era muito boa. Com o tempo, as imagens do Hubble melhoraram e, em março de 1991, as primeiras observações de Júpiter foram publicadas, incluindo uma foto em cores reais, tirada por sua câmera planetária de campo amplo. Em 1995, o Hubble havia capturado seus agora icônicos pilares de gás da nebulosa da Águia, e a transição para belas imagens do espaço profundo estava bem encaminhada. As imagens eram mais nítidas, cativantes e assustadoramente belas. Aprender sobre a primeira detecção de fótons do Webb parece uma volta aos anos 1990. A Terra está prestes a embarcar em uma nova jornada de descoberta, e todos nós poderemos testemunhar as imagens cada vez mais belas do Webb ao longo do tempo. É muito legal pensar que, daqui a uma década, poderemos dizer que vimos as primeiras imagens granuladas que o Webb nos mandou, bem como os novos recursos incríveis que certamente descobrirão. A partir de agora, iremos dar uma olhada no objeto que foi detectado pela NASA, movendo-se através do cinturão de Kuiper. Enquanto os seres humanos olham para as estrelas, fizemos inúmeras descobertas que só ajudam a demonstrar o quão pouco sabemos sobre o universo. À medida que nossa tecnologia continua a crescer, a humanidade começou a olhar cada vez mais de perto as inúmeras maravilhas astronômicas impossíveis de entender do universo. Embora algumas dessas maravilhas possam revelar-se nada mais do que características recorrentes de nossa intrigante galáxia, parece haver uma série de... Então hoje, em Mundo dos Mistérios, vamos dar uma olhada em algumas descobertas recentes.
Desde criança, conhecemos e dedicamos canções à arquitetura do lugar onde viemos, o Sistema Solar. Uma estrela rodeada por 8 planetas, sendo que Mercúrio é o mais próximo do Sol, enquanto Netuno é o mais afastado. A maioria dos planetas, exceto Urano e Netuno, já era conhecida na antiguidade, e nesse sentido avançamos pouco desde a invenção do telescópio. No entanto, nos últimos anos encontramos, além de Netuno, uma série de grandes objetos rochosos que englobamos com o nome de objetos transnetunianos, ou Cinturão de Kuiper, em homenagem ao astrônomo Gerhard Kuiper, que previu em 1951 sua existência. São milhares de corpos gelados, na maioria menores do que a Península Ibérica ou Minas Gerais, se fossem tridimensionais, que são, literalmente, os escombros do processo de formação do Sistema Solar. O Cinturão de Kuiper contém 2 objetos muito famosos. Um é Plutão e o outro é ERCOT, o mundo mais longínquo já estudado de perto por uma espaçonave, a New Horizons. A maioria dos corpos presentes no Cinturão de Kuiper se move como seria de se esperar devido à influência gravitacional mútua gerada pela presença dos 8 planetas e do Sol. Até aqui, tudo bem. O problema é que desde 2004 têm sido encontrados vários objetos nessa área do Sistema Solar com movimentos peculiares. Com a descoberta matemática do planeta Netuno, fomos ainda mais longe, e os movimentos inexplicáveis de objetos no Sistema Solar continuaram inspirando previsões da existência e, muitas vezes, da localização de objetos nos limites do nosso entorno imediato. Assim, apesar de Netuno ter sido acrescentado aos cálculos, continuavam existindo pequenas discrepâncias nas órbitas observadas e calculadas dos planetas gigantes, o que motivou a busca pelo planeta X, o que motivou a busca pelo planeta X, até mesmo com a construção de um observatório, o de Lowell, no Arizona, que finalmente levou à descoberta de Plutão. Plutão é um planeta anão desde 2006 e, voltando à nossa história, tinha muito menos massa, 3.200 vezes menos, do que o planeta X, que estava sendo procurado. Finalmente, as medidas revisadas da massa de Netuno pela sonda Voyager 2 arrumaram a bagunça das diferenças de órbitas dos planetas gigantes e eliminaram a necessidade de um corpo maciço nos limites do Sistema Solar, até alguns anos atrás. Esse movimento não pode ser explicado pela influência dos corpos grandes que conhecemos e sugerem a possível existência de um planeta que ainda não vimos, mas que estaria a uma distância de 300 a 800 vezes mais longe do Sol que a Terra. Seria um planeta grande, com uma massa entre 5 e 10 vezes a do nosso, com uma órbita moderadamente inclinada, 15, 25 graus e alongada. A partir de agora, iremos dar uma olhada neste objeto que está destruindo outras estrelas. O mundo lá fora é muito maior do que pensamos. Estamos continuamente descobrindo mais recursos que não conhecemos, desde estrelas incomuns até planetas de cabeça para baixo. Nossos horizontes são tão limitados e nossa pesquisa no espaço está apenas começando. Existem muitos tipos diferentes de estrelas por aí, desde o ciclo de vida complexo pelo qual cada estrela passa, até as diferentes maneiras pelas quais as categorizamos. As estrelas bonitas e brilhantes acima de nós têm muito mais coisas do que parecem. Astrônomos descobriram viúvas negras no espaço. Enquanto esses objetos cósmicos não matam e comem seus companheiros, as estrelas compartilham o comportamento violento de suas contrapartes em relação aos companheiros. Além das estrelas de aranha comuns, os pesquisadores também descobriram um bizarro híbrido de viúva negra. Os cientistas usaram o agora destruído
Telescópio Arecibo, em Porto Rico, para descobrir as estrelas esquisitas. As estrelas-aranha são tipos de pulsares de milissegundos, ou estrelas de nêutrons que agem como relógios precisos no céu, girando pelo menos uma vez a cada 30 milissegundos e piscando como um farol a cada rotação. Estrelas de nêutrons, os minúsculos núcleos comprimidos de estrelas antigas e explodidas. Muitas vezes arrancam material de outras estrelas presas em órbitas binárias com elas e usam o impulso desse material em queda para atingir a velocidade do pulsar. As estrelas-aranha são versões raras e especiais dessas estrelas. Elas orbitam tão perto de seus companheiros binários que explodem suas superfícies, inalando grandes quantidades de material, como uma aranha rasgando seu parceiro membro a membro. Em um novo artigo, os pesquisadores identificam 3 novas viúvas negras na Via Láctea. Eles também encontram uma estrela que desafia a categorização, quase como um cruzamento das duas espécies. Quando uma estrela-aranha reduz sua companheira a significativamente menos de 1/10 da massa do Sol, essa estrela é chamada de viúva negra, que tem companheiros mais robustos, que possuem mais de 1/10 da massa do Sol. Esses companheiros binários passam periodicamente entre a estrela-aranha e a Terra, criando eclipses temporários. Os companheiros enrugados das viúvas negras normalmente não fazem esse truque. A aparente estrela mestiça é difícil de categorizar. Por enquanto, os pesquisadores o rotularam porque seu companheiro às vezes eclipsa sua luz de tic-tac. Estudos como este podem ficar mais difíceis no futuro. O artigo, publicado em 1º de janeiro no banco de dados, se baseou em dados coletados entre 2013 e 2018, usando o radiotelescópio de 305 metros de Arecibo, que desde então entrou em colapso, conforme relatado pela Live Science.